Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta quarta-feira, dia 29 de janeiro, para juntos meditarmos a palavra de Deus. Nós lemos nesse dia o evangelista São Marcos, no capítulo 4, versículos do 1 ao 20. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: Escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu nos meios dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: Às vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: Vós não compreendeis esta parábola? Então como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós iniciamos nesta quarta-feira a leitura do capítulo 4 do evangelista São Marcos, onde ele nos apresenta as parábolas de Jesus. Nos apresenta hoje uma parábola muito conhecida de todos nós, a parábola do semeador. O semeador que sai para semear esta semente, que é a palavra de Deus. E o próprio Cristo nos dá a explicação do significado de cada um desses terrenos. Então, depois, convido também a cada um de vocês que possa retomar este evangelho e possa meditá-lo, aprofundá-lo. Porque Cristo nos fala de um modo especial, recordando-nos então como deve ser a nossa atitude de acolhida da palavra de Deus. E nós poderíamos nos perguntar ao longo desse dia, qual tipo de terreno estamos sendo? Gostaria de me deter, no entanto, sobre uma das características que coloca Jesus hoje, quando fala daqueles que recebem a semente entre os espinhos. E nos diz que são aqueles que ouvem a palavra. Mas, no entanto, quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por que me detenho sobre este versículo? Porque é aquilo que nós vemos acontecer maiormente nos dias de hoje.
Muitas vezes as preocupações do dia a dia, a ilusão de acharmos que a riqueza é o fim da nossa vida, aquilo de procurarmos, esse desejo de procurarmos sempre saciar as nossas vontades, acabam sufocando a palavra. E isso acontece nos grandes centros urbanos, como é o caso de São Paulo, onde nós estamos nesse momento, como também em outros pequenos lugares. Muitas vezes o próprio celular, as redes sociais também sufocam a palavra, porque vão tomando esse tempo, esse espaço que nós poderíamos dedicar à meditação do Evangelho de Cristo. É por isso que hoje me detenho rapidamente sobre esta característica que coloca Jesus. E assim, é claro, somos convidados primeiramente a estarmos atentos para não deixar com que as outras preocupações, para que a ilusão do mundo, a ilusão da riqueza, os desejos que o mundo nos coloca, não venham a sufocar a palavra, mas que ela possa produzir fruto. E é por isso que podemos dizer que o convite que hoje a liturgia faz a cada um de nós é justamente para que saibamos acolher a palavra de Deus, de modo que ela produza fruto em nós, que sejamos este bom terreno, que acolhe esta palavra e que frutifica, um dá 30, outro dá 60, outro dá 100 por um, e que assim possamos dispor a nossa mente, que possamos dispor o nosso coração para acolher a palavra de Deus, o Verbo encarnado que é Cristo, e assim fazer com que esta palavra possa verdadeiramente produzir frutos em nós. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, dirigi nossas ações segundo a vossa vontade, para que em nome do vosso dileto Filho mereçamos frutificar em boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.